Fala moçada bonita, tudo bem com vocês? E aí, animados para mais uma aula de português? Pois é galera, nesta videoaula nós vamos ver os dois tipos de futuro do indicativo, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Mas antes de mais nada eu quero fazer aquele pedido super especial. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ative aí o sininho para você receber aí notificações de videoaulas e de conteúdos musicais que eu coloco aqui no meu canal, ok? Você que já é inscrito e você que vai se inscrever aí agora, curta também esse vídeo, coloque aí o seu comentário, bacana? Para esse vídeo, ó, bombar de sucesso, bacana? Então, chega de conversa e vamos aos nossos trabalhos, começando então com o futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Bem, antes de vermos aqui os dois tipos de futuro, vamos recordar rapidamente o que é o modo indicativo, que é o modo que expressa certeza na ação do verbo. Vimos também que o modo indicativo é o modo que tem todos os tempos verbais. Resumidamente, a gente tem presente, pretérito e futuro. Mas no modo indicativo, o pretérito e o futuro têm as suas subdivisões. Nós já vimos que o pretérito são três, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E agora nós vamos ver que o futuro são duas subdivisões, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Começando então com o futuro do presente do indicativo. Olha a explicação que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Futuro do presente do indicativo é uma ação que vai acontecer após o momento da fala. Por isso que é futuro do presente, ou seja, estamos no momento presente, o nosso ato de fala está sendo no tempo presente e a ação que nós vamos fazer referência vai acontecer após o meu momento de fala. Vamos ver aqui os nossos exemplos, né, de aplicação. Observem as duas orações que eu coloquei. Eu vou viajar mês que vem, eu viajarei mês que vem. Ambas as orações que eu coloquei aqui possuem o mesmo sentido. Só que eu fiz uma pequena variação aqui para a gente ver quais são as duas formas que podemos representar esse futuro do presente do indicativo aqui na forma simples, ok? Então vou dar um tempo aí para vocês identificarem nas duas orações qual ou quais são as palavras que representam as ações nesses períodos que eu coloquei. Vamos lá? Olha o meu tempo. Isso! Vamos lá! Primeira oração. Nós temos aqui como indicativo de uma ação, vou viajar. Eu vou viajar mês que vem. Percebam que aqui nós temos dois verbos. Nós temos o verbo vou e nós temos o verbo viajar. Mas aqui nós não temos duas ações separadas, né? Uma ação para esse verbo e uma ação para essa. Aqui os dois verbos estando juntos, eles estão representando, na verdade, uma ação somente. Ele está representando apenas um processo. Então, neste caso, nós falamos que nós temos aqui uma locução verbal. Locução significa expressão, que tem mais de uma palavra. Então, vou viajar, locução verbal. Sendo que o primeiro aqui é um verbo auxiliar, que vai indicar em qual tempo que o verbo, em que a ação vai estar. E vai indicar também para a gente a pessoa e o número. E o segundo verbo que vai indicar a ação principal, que é a ação de viajar, ok? Na segunda oração nós temos aí, eu viajarei mês que vem. A nossa ação está expressa aqui pelo verbo viajarei. Perfeito? Bem, qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho uma locução verbal para expressar esse tempo que vai ocorrer no futuro. E aqui eu tenho apenas um verbo, também indicando uma ação que vai acontecer no futuro. Essa primeira situação é a mais comum da gente utilizar na fala. Então, geralmente, quando nós queremos representar esse futuro do presente, a gente sempre utiliza a locução verbal para representar esse tempo, ok? Mas nós temos também a segunda opção, que é a opção em que a gente coloca o verbo na sua forma simples, né? No caso aqui do viajarei. Então, é a forma, vamos dizer que é a forma mais resumida dessa locução verbal que a gente utiliza, né? No dia a dia, né, na nossa fala, na nossa linguagem diária, perfeito? Mas em ambos os casos, se eu falar eu vou viajar ou eu viajarei, totalmente aceitas, perfeito? Vendo os exemplos, então, nós vamos ver
como funciona a conjugação do futuro do presente na sua forma simples. Coloquei aqui o verbo amar, beber e partir. Temos aqui um verbo de primeira conjugação, terminado em ar. Nós temos aqui de segunda conjugação, terminado em er. E nós temos aqui de terceira conjugação, terminado em ir. Vocês verão que a conjugação do futuro do presente é super, hiper, mega simples. Tanto que a gente nem vai tomar muito tempo aqui na conjugação, não. Nós vamos fazer a conjugação do verbo amar e o verbo beber e partir, vocês verão que é o mesmo paradigma de conjugação. Então vamos lá? Verbo amar para vocês. Eu amarei. Tu amarás. Ele ou ela amará. Nós amaremos. Vós amareis. E eles ou elas amarão. Pronto, temos aqui a conjugação do verbo amar. Vamos ver algumas observações, alguns detalhes aqui com relação a essa conjugação. Percebam que em todas as conjugações que nós fizemos aí, dos tempos verbais do modo indicativo e até mesmo do subjuntivo e imperativo, nós usamos verbos regulares, ou seja, são aqueles verbos que têm o mesmo radical em todas as conjugações, não é isso? Com o verbo amar, vai acontecer o mesmo processo. Percebam aqui, ó, que nós temos o am repetindo em todas as conjugações, não é isso? Então aqui nós tivemos o mesmo radical, portanto, o verbo amar é um verbo regular. Logo após esse radical, nós vamos ter aqui a vogal temática, indicando a conjugação do verbo. No caso aqui a vogal temática é a, então, verbo de primeira conjugação. E logo após nós teremos as desinências de número, pessoa e modo. Né? Estamos trabalhando com o futuro do presente do indicativo. Então percebam que as desinências serão sempre as mesmas em todas as conjugações. No caso aqui, primeira pessoa do singular, ei. Segunda pessoa, as. Terceira pessoa, a. Na primeira pessoa do plural, emos. Segunda pessoa do plural, eis. Terceira pessoa do plural, ão. Acontecerá em todas as conjugações ter essa terminação? Sim. Vocês vão observar que no verbo beber e partir, as desinências aqui, modo temporais, serão as mesmas. Perfeito? Outra observação interessante para a gente fazer. Observem aqui na segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Nós temos aqui, tu amarás, ele ou ela amará. Cuidado para vocês não confundirem lá com o pretérito mais que perfeito. Porque no pretérito mais que perfeito nós temos algo parecido com isso. A diferença é que lá no pretérito mais que perfeito, além de não ter a acentuação, a pronúncia do verbo lá no tempo verbal do pretérito mais que perfeito é diferente da forma como a gente pronuncia aqui no futuro do presente do indicativo. Lá no pretérito mais que perfeito, se a gente tirasse o acento, como que ficaria a pronúncia? Tu amaras e ele ou ela amara. Aqui nós estamos trabalhando com o tempo futuro. Essas palavras, portanto, têm acento porque elas são oxítonas e a pronúncia também vai modificar. Então, ó, tu amarás, ele ou ela amará. Ok? Então, observem esses detalhes aí para vocês não errarem na conjugação e até mesmo no processo de escrita, na hora de representar esses tempos verbais. Ok? E outra observação também interessante. É muito comum de as pessoas errarem a conjugação da terceira pessoa do plural, quando elas vão escrever principalmente. Confundem o futuro do presente com o pretérito perfeito, porque a sonoridade é parecida, então acaba que na hora de escrever gera aquela dúvida, se vai colocar o am ou se vai colocar o am. Então peguem essa dica aqui que é interessante. Quando o verbo terminar em am, na terceira pessoa do plural, o tempo verbal será pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Então, por exemplo, eles amaram. Aí, ó, algo que já aconteceu. Amaram. Então, vai ser essa desinência aqui, ó, am.
Agora, se eu quero indicar futuro do presente, é algo que ainda vai acontecer, nós usamos o ão. Aí é o som mais forte, porque no caso a palavra será uma oxítona, né? Terminada em ão. Portanto, terminou em ão, será futuro do presente. Então, na hora de escrever, não façam essa confusão não. Bacana? Feita a conjugação do verbo amar, o verbo beber e partir agora ficou fichinho, porque vai ser o mesmo paradigma de conjugação. Vamos fazer rapidinho aqui, só para a gente ver como que vai ficar? Então, ó, verbo beber. Eu beberei. Tu beberás. Ela beberá. Nós beberemos. Vós bebereis. Bebereis. E eles beberão. Opa, isso é Perfeito? Verbo regular, então vai ser o mesmo processo que aconteceu com o verbo amar. Percebam aqui, ó, mesmo radical, que é o bebe. Logo após o radical, nós tivemos aqui a vogal temática indicando um verbo de segunda conjugação, portanto, foi a vogal temática E. E logo após nós vamos ter a desinência modo temporal, indicando aí o futuro do presente do indicativo. Percebam que são as mesmas desinências que foram utilizadas aqui, certo? Com o verbo partir também vai acontecer a mesma coisa? Sim, vamos ver. Eu partirei. Tu partirás. Ele partirá. Nós partiremos. Vós partireis. E eles partirão. O mesmo processo, verbo regular, portanto, teremos o mesmo radical em todas as conjugações. No caso aqui do verbo partir, o radical vai ser o parte. Logo após o radical, vogal temática indicando a conjugação do verbo. Se é um verbo de terceira conjugação, então vai ser a vogal temática I. E logo após, a desinência indicando o futuro do presente. A mesma desinência usada na primeira e segunda conjugação. Fácil, não é? Faça um teste aí depois, pegando outros verbos regulares, um de primeira, um de segunda e de terceira conjugação, e façam aí a conjugação do futuro do presente, que vocês verão que será o mesmo processo. Super fácil, beleza? Vamos agora para a nossa segunda parte, que é o futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Então vejam só, nós vimos que o futuro do presente é aquele tempo que indica algo que vai acontecer após o momento da fala. Agora, o futuro do pretérito, ele indica três possibilidades, ele indica, na verdade, três situações que eu elenquei aqui para vocês. Percebam que a primeira situação que eu coloquei, ela está aqui dentro dessa caixa em vermelho, porque é a função principal, vamos dizer assim, do futuro do pretérito do indicativo. Qual que é essa função principal do futuro do pretérito, então? Referir-se a uma ação que poderia ter acontecido no passado, mas foi impedida por outra ação ou condição. Percebam que eu coloquei poderia aqui em caixa alta, e aqui no poderia eu vou marcar essa pequena unidade aqui, ó, esse iria aqui. Daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Mas só adiantando um pouquinho, esse iria, na verdade, é uma unidade principal na formação da conjugação dos verbos do futuro do pretérito. Bacana? Mas aguardem aí que daqui a pouco nós vamos ver na hora de conjugar os verbos. Então, a primeira situação é essa. O futuro do pretérito indica uma ação que poderia ter acontecido lá atrás. Só que houve alguma ação ou houve alguma condição que impediu dessa ação ser concretizada. Aguardem aí que daqui a pouco nós vamos ver um exemplo como que isso ocorre, certo? Segunda situação que o futuro do pretérito pode indicar também: demonstrar educação ao pedir ou solicitar algo. E terceira situação, sugerir algum conselho. Vamos ver os exemplos aqui? Coloquei 3 exemplos ilustrando essas 3 situações que eu coloquei para vocês. Primeiro exemplo: eu faria o trabalho de português se eu soubesse. Nós temos aqui então o verbo faria, de fazer,
e o verbo soubesse de saber. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Quando a gente lê, eu faria o trabalho de português. Olha só, está indicando algo que deveria ter acontecido lá no passado. Mas por que não aconteceu? Porque essa condição que eu coloquei logo após aqui, ó, nessa segunda oração, impossibilitou dessa ação ser concretizada. Então vejam bem, eu faria o trabalho de português, mas eu só faria esse trabalho se eu soubesse a matéria. Como eu não sabia, então eu não fiz o trabalho. Perfeito? Então, essa ação aqui que ocorreu no passado anulou essa ação de ser concretizada. Por isso nós falamos que esse verbo aqui está no futuro do pretérito, do indicativo. Bacana? Segunda situação. Gostaria que você fosse comigo à festa. Nós temos aqui então como verbo, nós temos uma ação aqui, gostaria. Esse gostaria está indicando a segunda situação que eu coloquei para vocês. Demonstrar educação ao pedir ou solicitar algo. Então, quando a gente quer pedir alguma coisa com educação, com uma certa polidez, nós podemos utilizar também o futuro do pretérito. Ó, eu gostaria muito que você viesse comigo. Eu seria muito feliz se você pudesse fazer o meu trabalho, tá? Então, quando a gente tem essa forma educada, essa forma polida de fazer algum pedido ou solicitação, podemos fazer o uso aí do futuro do pretérito para nos ajudar nesse sentido. E terceiro exemplo. Se eu fosse você, pouparia todo esse dinheiro no banco. Ó, dinheiro. Então, vamos às nossas ações aqui, ó. Se eu fosse, no caso aqui, o fosse está no pretérito imperfeito do subjuntivo, nós já vimos esse tempo, né? Indicando aí uma possibilidade. Pouparia todo esse dinheiro no banco. Olha aqui, ó, pouparia. Né, que é o nosso verbo aqui no futuro do pretérito. Nessa situação aqui, nós estamos sugerindo conselho. Aqui, ó, se eu fosse você, eu não gastaria esse dinheiro não, porque eu guardaria tudo no banco. Tá? Então está indicando aí um conselho para a pessoa seguir. Perceba que no futuro do pretérito, então, nós temos essa incerteza. Ó, se eu fosse você, eu guardaria, eu pouparia esse dinheiro. Pode ser que a pessoa vai poupar ou não. Então fica algo um pouco incerto aí na representação da ação. Vamos ver agora aqui rapidamente como se faz a conjugação dos verbos na sua forma simples, o futuro do pretérito do indicativo. Ok? Vejamos então a conjugação dos verbos no futuro do pretérito do indicativo. Mas antes, já vamos ver aqui um macetezinho que eu coloquei para vocês. Lembram que lá na primeira situação que eu expliquei de como utilizar o futuro do pretérito, eu falei com vocês, para guardar isso aqui, ó, poderia, uma ação que poderia ter acontecido lá no passado. Falei dessa unidadezinha aqui, não falei para guardar? Por quê? Porque essa unidade, na verdade, é a desinência que nós utilizamos no final do verbo para fazer a conjugação do futuro do pretérito. Ou seja, se for primeira, segunda ou terceira conjugação, colocaremos como terminação o ria. Bacana? E já antecipando, nós teremos uma pequena variação na segunda pessoa do plural, onde nós colocaremos a desinência rie. Vamos ver como que isso fica na nossa conjugação? Então vejamos, verbo amar. Temos que colocar o ria no final de todas as conjugações. Então nós vamos ter eu amaria, tu amarias, ele ou ela amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles ou elas amariam. Perfeito? Então veja aqui, ó, a terminação em todas as conjugações nós colocamos a desinência ria. Aqui, ó, eu amaria, tu amarias, eu ela amaria, nós amaríamos. Aqui no caso o acento, porque nós temos uma proparoxítona, vós amaríeis. Aqui, ó, olha a variação que eu falei com vocês aqui, ó, colocar o rie quando o verbo estiver conjugado na segunda pessoa do plural, apenas segunda pessoa do plural.
e eles ou elas amariam. Da mesma forma, nós temos aqui a desinência ria. Acontecerá nos verbos de segunda e terceira conjugação? Sim. Vamos fazer aqui rapidinho para a gente confirmar isso? Então nós temos eu deveria, tu deverias, eu deveria, nós deveríamos, vós deveríeis, eles ou elas deveriam. mesma coisa, não é mesmo? Vejam só, nós temos como terminação aqui o ria em todas as conjugações, exceto segunda pessoa do plural, que vai ser o rie. Terceira conjugação também, o mesmo processo. Então vamos lá? Eu partiria, tu partirias, ele ou ela partiria, nós partiríamos, vós partirias, e eles ou elas partiriam. Partilha. Cadê aqui a nossa desinência, modo temporal? Cadê? Olha só. Olha o ria aqui, ó. Aqui. Segunda pessoa do plural, a pequena variação. Que é o ria e aqui. Ok? Lógico que colocamos aqui como terminação o ria, mas respeitando as desinências de número e pessoa para cada pessoa que nós fizermos a conjugação. Então, por exemplo, segunda pessoa do singular, vocês vão reparar que após o ria, nós teremos o S, que é a desinência aí marcando a pessoa e o número, que é segunda pessoa do singular. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui ó, a primeira pessoa do plural, logo após o ria, nós teremos aqui ó, a desinência nos, indicando aí para nós a primeira pessoa do plural. Bacana? Mas o processo de conjugação, o paradigma aqui, será o mesmo. Perfeito, pessoal? Então é isso aí. Fechamos todos os tempos aí do modo indicativo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que essas videoaulas estejam aí contribuindo para os estudos de vocês. E lembrando que todas as conjugações que eu fiz até hoje são do tempo simples. Nós ainda vamos estudar a forma de conjugação no tempo composto, mas isso aí, assunto para outras videoaulas. Bacana? E outra observação também interessante a ser feita, nós vimos até o presente momento a conjugação de verbos regulares. Nós veremos também a conjugação com outros tipos de verbos, os verbos regulares, efetivos, anômalos e tal, cenas do próximo capítulo. Então, pessoal, muito obrigado, o meu agradecimento de sempre. E até a próxima, se Deus quiser!